Boa tarde a todos, aqui é o professor Clauber, professor de inglês do 9º ano. Então, a nossa aula hoje é para tratar das demais formas do Present Perfect. Então, nós vamos ver Affirmative for, forma afirmativa, Negative for, Interrogative for. Então, essas três formas, porque a forma afirmativa já vemos. Mas vamos ver aqui nessas três colunas aqui, né? Então, affirmative, vocês sabem que a forma afirmativa ela tem que combinar com have e has ou has mais o verbo principal no particípio passado. Se ele for regular, terminação é de no final. Se ele for irregular, vai ter uma alteração no verbo, né? Então vamos aqui. Vamos aqui para a forma afirmativa. Então, I have. Todo I combina com have. E o worked aqui, vocês podem notar que ele é verbo regular, porque terminou em ed no final. You have, vocês já estudaram que you também combina com have. E o verbo I ten, ele fica no particípio passado, porque ele é um verbo irregular. Aí nós temos he, has. Vocês podem notar que o he, o she e o it, que eu não coloquei, ambos combinam com has. E esses verbos fixed, olha, ed no final, cooked, ed no final, são irregulares. Então, mas aqui, we have, né? Então, somente a terceira pessoa do singular combina com has, que pode vir com nome de pessoa, nome de coisas, desde que esteja no singular. We have about. We have about. Então, notem que o about, ela buy, né? Então, esse verbo about, ele é irregular, porque não tem terminação ed. Há somente uma mudança no verbo, né? Então, you have a maid, né? You have a maid. Então, esse verbo na forma normal seria make, né? Seria não, é make. Então, tanto no simple past como no passado particípio é made, né? Então, vamos aqui da mesma forma, they have built, né? Então ele seria building. Então novamente aqui na forma afirmativa, como vocês estão notando, a forma afirmativa é essa aqui, em que vocês já estudaram maciçamente, né? E vamos lá então para a forma negativa. Forma negativa, vamos dividir ela bem aqui ao meio. Então, a forma negativa, o negativo, eu vou mudar, é a mesma, é quase como se fosse afirmativa. A diferença é que você vai mudar de have para haven't, de have para haven't. Toda vez que tiver have, eu vou mudar para haven't. E se tiver has, o que eu faço? Eu mudo para hasn't. Se tiver has, eu mudo para hasn't. Se tiver have, eu mudo para haven't. Se tiver have, eu mudo para haven't. Viu, pessoal? Então, se tiver have, é haven't. Se tiver has, é hasn't. Observem essas formas aí. Agora, quando eu for tratar da forma interrogativa, né, acontece o seguinte: sempre vai ser os auxiliares, sempre serão os auxiliares have,
have ou has. No caso aqui, pessoal, podem notar que eles estão vindo no início da frase. Então, pega do mesmo jeito. Só que na terceira pessoa também continua com has. Continua com has. Então aqui, ó, só para destacar, na forma interrogativa, have vem no início, has também vem no início. Então tudo vai vir no início. Então, por que esses aqui estão has? Pelo mesmo motivo, porque são terceira pessoa do singular. E notem que no final tem ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Professor, e o verbo continua no particípio passado? Continua. Tanto faz na forma afirmativa, na forma negativa, como na forma interrogativa. Então, o verbo ele vai continuar no passado particípio. Certo? Então, vamos aqui para frente. Aí, pessoal, vocês estão vendo umas frases aí para nós fazermos a análise. Mary has fixed the car. Essa frase aqui, ela está em qual forma? Afirmativa. Aí, ela na negativa vai ficar como? Mary hasn't fixed the car. Qual foi a mudança aí? Foi essa aqui, ó. Troquei has por hasn't. Aí a outra forma, pessoal, que eu esqueci de colocar aqui, mas ela é interrogativa. Ela é interrogativa. Então, como é essa forma interrogativa, pessoal? Então, ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar o seu auxiliar, né, que é antes do verbo, lá na forma afirmativa, e colocá-lo no início da frase. Vai ficar has. E os demais elementos da frase, o que eu faço, professor? Conserva. Você vai conservar o Mary, vai conservar o fixed, vai conservar o the, vai conservar o car. Então tá aqui, ó, todo o restante conservado. Eu só desloquei o has para o início da frase para formar a forma interrogativa, a qual faltou o ponto de interrogação aqui no final. Então aqui esses exemplos seguem a mesma lógica, né? A forma afirmativa. Aí eu quero passar para a forma negativa, que é essa que está embaixo. Eu troco o have por haven't. Eu quero passar para a forma interrogativa. O que eu faço? Eu desloco o have, sempre tem em mente os auxiliares has, have e has. Então é só eu deslocar, que no caso aqui é o have, para o início da frase. E os demais elementos da mesma frase seguem normalmente. E no final, está aqui o ponto de interrogação, né? Essa é a forma interrogativa. Bem, pessoal, por hoje é só a nossa aula. Tenham bons estudos.